Jung descreveu diversos arquétipos que estariam essencialmente ligados ao processo de individuação. E ele entendeu que esse processo era alguma coisa que acontecia de forma mais visível, sob o ponto de vista analítico, após os 40 anos. Então, o indivíduo aos 40 anos, imaginava Jung, estaria mais amadurecido e isso faria com que ele fosse capaz de entrar em contato com estruturas arquetípicas que estariam associadas ao pôr do sol da vida, como ele gostava de poeticamente se referir ao processo de envelhecer. O ego mais estruturado, o ego mais maduro, daria ao indivíduo essa disponibilidade de dialogar, de criar uma dialética de comunicação entre ele próprio e as estruturas arquetípicas que estão nele, mas que o atravessam igualmente. O motivo desse vídeo é para acrescentar a essa percepção de Jung uma noção que ele deve ter observado em clínica, mas escolheu descrever esses fenômenos mais presentes, como eu disse ainda há pouco, em pessoas que tivessem ultrapassado a barreira dos 40. Frequentemente atendo jovens, e jovens com problemáticas internas profundas. E a impressão que se tem é que essas estruturas arquetípicas, num processo normal de desenvolvimento, aparecem de fato depois dos 40 anos, 45 anos. Mas sob condições especiais, essas estruturas arquetípicas podem ser ativadas. E é assim que alguém com 15, 14, às vezes até com idade ainda inferior, se vê obrigado pelas circunstâncias da vida, seja uma doença grave, seja uma perda importante, né? Geralmente doença grave, eu tenho visto isso muito em doença grave. Estruturas arquetípicas são ativadas e o adolescente ou o pré-adolescente se vê obrigado a pensar questões que seriam questões tipicamente da segunda metade da vida. O que eu quero dizer é que o processo de individuação é alguma coisa que pode acontecer em qualquer idade. Dentro de um processo de desenvolvimento normal, ele já acontece, sem que a gente precise fazer qualquer esforço. No entanto, as vicissitudes da vida, os imprevisíveis da vida, as situações inesperadas podem fazer com que um indivíduo seja obrigado a confrontar esses arquétipos de maneira muito profunda. Podemos observar até mesmo crianças, né, que foram vítimas de doenças graves, né, tendo contato com estruturas arquetípicas mais profundas. Né? E é impressionante como elas são capazes de dar conta disso. Né? Expressam isso através da brincadeira, fundamentalmente através do lúdico. Mas elas têm uma fisionomia e têm uma forma de olhar diferente das crianças que não são submetidas ou que não foram submetidas a experiências de pico, a experiências profundas, e essas experiências avassaladoras.
Então é muito interessante observar em clínica, né, como um adolescente, um pré-adolescente e até mesmo uma criança podem ser profundos e podem falar de temas que são absolutamente corriqueiros na análise de alguém que tem 50 anos, 55 anos ou 60 anos, principalmente no que concerne a questão do sentido da vida, da espiritualidade e do significado da vida. Muitas vezes essas crianças amadurecem muito mais do que os próprios pais, que têm dificuldade de lidar com algumas dessas questões que o inconsciente delas trazem à superfície como um convite para que ela possa equacionar a situação que geralmente é limítrofe de vida ou morte, né? Então o processo de individuação tem muitas nuances, tem muitos detalhes, né? Ele está presente em toda a estrutura humana, né? A nossa individuação se dá na mente, se dá no corpo, se dá nesse conjunto que é uma mistura de corpo e mente que inclusive não é mais nem aceitável essa dissociação, né? Sabe que corpo é mente, que mente é corpo. Mas é importante fazer esse registro porque eu tenho lidado muito com um grupo de adolescentes, né, que trazem questões interessantíssimas e eu me vejo conversando com eles como se estivesse conversando com alguém de 50 anos. Muitas vezes tenho a sensação de que em mim não tem qualquer detalhe que pudesse fazer com que eu tivesse reserva em colocar isso ou aquilo, porque me sinto conversando com alguém que pudesse ter eventualmente 60 anos. É impressionante enxergar como dentro de nós existem todas as idades. Da mesma forma que às vezes a gente vê alguém com 50 com um comportamento juvenil, que não tem nada demais, ao mesmo tempo podemos enxergar crianças com um comportamento altamente avançados no que concerne a maturidade emocional. A maturidade emocional, isso é fantástico, o ser humano realmente é fantástico.